poderosamente, Jesus. Opera mesmo, Senhor. Opera mesmo, meu Pai. Opera mesmo, Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem orou com fé, diga amém. Amém. Graças a Deus, honras e glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Abre aí, você que trouxe a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso 1 a seguir. Nós vamos ver, meus irmãos, sobre, glória a Deus, o semeador. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ver sobre o semeador. Graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, lhe dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Amém? Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus, eterno Pai, nesse momento, Jesus, nós estamos orando. Deus, acabamos, Senhor, de ler a Tua palavra. Vem falar conosco, Senhor, nessa noite maravilhosa. Vem, Senhor, operar em nossa vida. Vem, Senhor, confirmar a Tua vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos, e quem puder bater palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui onde vem nos falar sobre a parábola do semeador. Aleluia. Para começar essa palavra, eu quero informar aos irmãos o que é parábola. Glória a Deus. Parábola era usada muito pelo Senhor Jesus para comparar as coisas terrenas com as coisas celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, por isso, Jesus falava por parábola. E ele diz que aqui, onde nós agora acabamos de ler, no verso 12 e 13, que ele ensinava por parábolas aos discípulos, porque para os discípulos eram dado a eles a conhecer o reino de Deus. Era dados a eles a conhecer o reino dos céus. Isso quer dizer que mesmo Jesus falando por parábolas, eles iriam entender. E se eles não entendessem, Jesus o explicava para eles. Glória a Deus. Nós sabemos muito bem que até a morte de cruz, os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo. Por isso Pedro negou Jesus.
Por isso Tomé duvidou e por isso Judas o traiu. Aleluia. Embora a traição de Judas a Jesus era uma profecia bíblica que tinha que cumprir, mas foi por falta do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso, nós vemos aqui o grande dever. Nós vemos aqui o quanto nós necessitamos buscar e ter o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia, Deus. Quando o crente não tem o Espírito Santo, irmãos, ele é aquele crente que ele serve a Jesus, está na igreja, mas ele é medroso. Ele duvida. E ele trai os seus próprios irmãos. Glória a Deus. Ele é aquele crente que quando vem a luta, quando vem a tempestade, o vendaval, ele cai. Ele desvia por qualquer coisa. Ele é aquele crente reclamão e murmurador. É falta do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas aqui nós vemos que depois que Jesus subiu ao céu, subiu ao Pai, voltou ao Pai, os discípulos ficou no dia de Pentecoste. Como Jesus tinha mandado que ele subisse para Jerusalém e ficasse lá até que viesse do alto a promessa que Jesus tinha feito para eles, que era a descida do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando Jesus voltou para o Pai, eles ficaram 3 dias e 3 noites no templo, buscando o batismo com o Espírito Santo, que é o que Jesus tinha prometido. De mandar o Espírito Santo, o Consolador. Então, o Espírito Santo na vida do crente, ele tem a função mais importante na vida do crente. Ele é consolador, ele nos consola nos momentos angustiosos da nossa vida, nos momentos de lutas, ele fala conosco, ele nos dá discernimentos dos Espíritos dentro da igreja e discernimento da palavra. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos dá, meus irmãos, que nos revela a ciência da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo pode comprar a Bíblia, ler a Bíblia e vai entender alguma coisa, mas não irão entender tudo se não tiver o Espírito Santo. Aleluia, Então, Deus. a função do Espírito Santo na vida do crente é muito importante. Mas vamos para a leitura que nós lemos aqui. A Bíblia diz que Jesus, tendo saído de sua casa, ele assentou junto ao mar. E ali Jesus junto ao mar, juntou-se muita gente ao pé dele. E então ele entrou num barco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ali naquele barco, ele começou a ensinar a multidão que estava com ele. E a Bíblia diz que Jesus falou de várias coisas. Aleluia, por parábola, Jesus. por comparação, comparando uma coisa com a outra, comparando as coisas terrestres com as coisas celestiais. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que uma das coisas que Jesus falou foi a parábola do semeador. Aleluia. Muitas pessoas podem pensar, mas o que é o semeador? Para quem vive na roça sabe que o semeador é uma pessoa que sai plantando sementes na sua roça. Glória a Deus. Aleluia. Na sua horta. É uma pessoa que sai semeando, sai plantando. Glória a Deus. Mas aqui, o semeador que Jesus se refere é o crente, é o obreiro, é o pastor que está semeando a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então aqui nessa parábola, o semeador é o crente, o pastor, o obreiro, a obreira que está anunciando o Evangelho. Aleluia. E a semente é o Evangelho de Jesus. Glória a Deus. A terra, que quer referir aqui a Bíblia, é o coração do homem. E os pássaros são Satanás. Aleluia. Os espinhos é os prazeres do mundo que sufoca o crente. Os pedregais é um coração duro, onde a palavra, ao bater no coração, não tem profundidade. Não tem para onde crescer, porque o coração é duro. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E a terra boa
é um coração bom, um coração limpo, puro, pronto para receber a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, amém? Então Jesus disse que um certo semeador saiu semeando uma semente. E uma parte da semente caiu à beira do caminho e veio as aves do céu, Satanás, e a comeu. Traduzindo, o obreiro saiu pregando o evangelho. O evangelho caiu no coração do homem. Mas veio Satanás e arrancou o evangelho para não crescesse, não germinar, para que aquela pessoa não viesse se converter a Jesus. Glória a Deus, aleluia. O semeador continuou semeando, diz a palavra de Deus, e outra parte da semente caiu, meus irmãos, no meio dos pedregais. Aí ali, traduzindo, o pastor continuou pregando o evangelho. E o evangelho, então, foi pregado e caído num coração duro. Uma pessoa que não dá crédito à palavra de Deus. Uma pessoa que o seu pensamento está no mundo. Uma pessoa que o seu pensamento está nas coisas desta vida. Uma pessoa que o seu pensamento está só nas festas. Está só na bebedice. Está só na prostituição. Está só nos prazeres dessa vida. Glória. Seu coração está fechado para a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continuou o semeador semeando a semente. Dessa vez a semente caiu no meio dos espinhos. Glória a Deus. Continuou o obreiro, o pastor, o crente pregando o evangelho. O evangelho agora caiu em um coração espinhoso. O que é um coração espinhoso? Vemos que aqui quando a semente cresceu, ela chegou até um certo tempo. Mas aí os espinhos sufocaram e o mataram. Quer dizer, aquele crente que ouve a palavra de Deus, ou aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus de bom grado, mas as coisas do mundo não lhe saiu da sua mente, as coisas do mundo não saiu do seu coração, e então ele começa a pensar nas coisas do mundo, e aquela mensagem que ele ouviu, aquela pregação que ele ouviu na igreja, vai se apagando, vai sufocando, e vai perdendo as forças do seu coração, até morrer aquela mensagem, aquela palavra que foi pregada no coração dele, e ele volta às coisas do mundo novamente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o semeador continuou semeando a palavra, e desta feita a palavra caiu em uma boa terra. Aleluia. E a Bíblia diz que deu frutos, 100, 60 e 30. Glória a Deus. É o pastor, é o obreiro, é o crente que sai pregando o evangelho. O evangelho cai em uma boa terra. Isso aí é uma pessoa que no seu coração não tem um mundanismo. Uma pessoa que o seu coração não está voltado às coisas desse mundo. Uma pessoa que seu coração está limpo para as coisas de Deus, está livre. Aleluia. Então a mensagem cai lá. Ele aceita o evangelho, permanece na presença do Senhor, desce as águas batismais, entra em comunhão com a igreja, passa nos irmãos a cear, começa a pregar o evangelho de Jesus e a ganhar as almas. Fruto é almas que eles vão ganhando. Ganha 100 almas, ganha 60, ganha 30 almas, e aí passa a produzir frutos para a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esta é a parábola que Jesus falava dos semeadores. Glória a Deus. Mas, irmãos, os discípulos se preocuparam. Por que Jesus ensinava a multidão em parábola? Chegaram até o mestre e perguntou por que aquilo. Jesus disse: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios dos céus. Aleluia. A vós é dado a conhecer o mistério da palavra de Deus. Glória a Deus. E a eles não lhe é dado, porque até o que eles têm lhe será tirado. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso lhe falo Glória por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreenderão. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a pessoa ouve a palavra, mas não dá crédito. A pessoa, glória a Deus, ele vê as maravilhas acontecer, mas não dá crédito.
Glória a Deus. Aleluia. Ele ouve a palavra, mas não compreende. Por quê? Não foi dado a ele a conhecer o mistério de Deus. Não foi dado a ele a conhecer os mistérios dos céus. Aleluia. E para quem que é dado a conhecer os mistérios do céu? Para aquele que abrir o seu coração, glória a Deus, e entregar a sua vida para o Senhor, buscar o Espírito Santo de Deus, então ele receberá o conhecimento dos mistérios dos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. E assim nele se cumpre, glória a Deus, a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Glória a Deus. O homem, quando tem o coração duro, meus irmãos, eu falei e repito, ele não vai dar crédito à palavra de Deus. Não tem aquela pessoa que vai para a igreja e depois ele some da igreja. Fica um tempo lá no mundo aprontando, depois ele volta para a igreja. Vai na igreja só para buscar bênção. Não quer compromisso com Deus. A palavra não está entrando no coração dele como devia entrar. A palavra não está germinando, não está crescendo no seu coração. As coisas desta vida estão sufocando. Aleluia. As coisas dessa vida para ela, ou para ele, digo assim, está melhor, está mais prazeroso, falando mais alto em seu coração do que as coisas de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Então, Deus. meus irmãos, esta é a parábola do semeador que Jesus estava dizendo. É a parábola do semeador que Jesus estava ensinando ao povo daquele tempo. Nós sabemos muito bem que aonde Jesus estava, aglomerava uma grande multidão em volta dele. Não era por interesse ao ouvir a palavra, não. Ao contrário, os fariseus, os saduceus, os jebuseus, os judeus daquela época procuravam a ocasião contra Jesus para prenderem e o matarem. Mas então, por que eles se aglomeravam em volta de Jesus? Há três coisas. Primeira coisa, curiosidade. Glória a Muitas vezes a pessoa vem na igreja não para servir a Deus, não para ouvir a palavra, mas por curiosidade, para chegar na igreja e ficar observando as coisas. Isso é um perigo. Eva caiu por conta disso. A Bíblia diz que ela andava no jardim, olhava o jardim, os frutos que tinha no jardim, as plantações que tinha no jardim, e ela admirava das belezas que tinha no jardim. Satanás procurava uma ocasião para enganar o homem, derrubar o homem. E ele achou a oportunidade na mulher. Por ela observar muito as coisas, por ela olhar muito as coisas e admirar das coisas, Satanás achou esta fraqueza e foi por aí que ele derrubou o homem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. A outra coisa, às vezes a pessoa vem na igreja para sair comentando o que ele viu na igreja, para sair batendo fofoca, fuxicando, mas sem compromisso com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sem compromisso para com Deus. Isso é perigoso, porque nessa ocasião, muitas irmãs dentro da igreja, solteiras, pensando em se casar, Satanás enviou homens lá de fora para dentro da igreja, e eles, ao observar, viu a irmã solteira, bonitinha, se aproximou da tal, conquistou a tal, casou, e muitos hoje estão no mundo do pecado, desviaram da igreja. Aleluia, Jesus. Glória a O crente, irmãos, se nós for ler na Bíblia Sagrada, o crente não deve casar com pessoa que não seja crente. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, levando ele para a terra prometida, que a Bíblia diz que manava leite e mel, Deus falou para Moisés: Moisés,
quando o meu povo chegar na terra prometida que eu tenho dado para eles, fala para o meu povo, para eles não casarem com as filhas dos moradores de pessoas estranhas que lá estão. E nem também para as filhas do meu povo casar com homens estranhos que não é do meu povo lá. Porque eu não quero que o meu povo misture com esta gente desta nação. Glória a Deus. Eu quero que o meu povo permaneça puro, para não acontecer de que depois o meu povo me abandone e vai servir aos deuses deles. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então esse negócio de crente, de irmãs crentes, jovem na igreja, casar com ímpio, irmão, é contra a palavra de Deus. Aleluia. Paulo ensinando, ele diz que tem que ser no Senhor. Há muitos crentes que dizem que Deus não revela casamento, porque o casamento já é de Deus. Tudo bem, o casamento ele é de Deus quando ele é feito de acordo com a lei. Aleluia, Jesus. Só que a Bíblia revela, meus irmãos, que Deus, ele confirma. Quando Davi e outros homens de Deus iam para a peleja, eles oravam a Deus pedindo confirmação de Deus se eles podiam ir ou não. Se eles fossem, Deus ia dar aquela guerra para eles ou não, porque se não fosse, eles nem iam. E quando Deus falava não vai, porque eu não vou estar lá, eles não iam. Então assim é o jovem, é a jovem dentro da igreja que fosse casar. Conversou com a jovem, conversou com o jovem, combinaram, agora vão orar para ver se é de Deus. Tem que ter a aprovação de Deus. Glória a Deus. Porque o ser humano existe natureza, pensamento desiguais, pessoas nervosas, pessoas humildes, pessoas ignorantes, de todas formas. Aleluia. Já pensou duas pessoas ignorantes se casarem? O que vai acontecer? Então, Deus ele sabe o que faz. Aleluia. Até o nosso sangue, quando nós vamos casar, Deus sabe se eu posso casar com fulano, com ciclano, com beltrano, porque ao nossos filhos nascerem, não vão dar problema de saúde. Aleluia, Jesus. Até isso Deus sabe. Glória a Deus. Então temos que orar para ver se é de Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Temos Deus. que orar a Deus para ver se é de Deus. Graças a Deus. Então Jesus, quando ele ensinava a parábola, outra coisa que eu quero dizer, as pessoas não vêm para a igreja para ouvir a mensagem. Eles vêm, glória a Deus, muitas vezes para, através da nossa mensagem, nos perseguir. Glória a Jesus. Por isso, em volta de Jesus tinha grande multidão. Mas o povo não estava ali com a intenção de ouvir a palavra. Muitos estavam ali para perseguir. Glória. Outros vêm para a igreja só para receber bênção. Compromisso mesmo com Jesus não quer nada. A maioria do motivo da multidão em volta de Jesus era as bênçãos que eles recebiam. Aleluia, Deus. Vinham pessoas de todos os lados quando sabiam que Jesus estava em determinado lugar, porque eles sabiam que Jesus curava, eles sabiam que Jesus libertava os oprimidos, eles sabiam que Jesus ressuscitava os mortos. Então vinha o povo de toda parte. Esse é o motivo maior que se aglomerava grandes multidão em volta de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem está sofrendo e não quer o alívio do seu sofrimento, quem está doente e não quer receber o milagre, a cura, se libertar da doença que está passando, quem está condenado pela medicina de morrer e não quer receber a vida, sendo que Jesus tem. Até hoje todo mundo é assim. Glória a Deus. Então a parábola do semeador que Jesus ensinou, glória a Deus, ele ensinou para os discípulos e explicou para os discípulos. Aqui na frente, Jesus está explicando ela para os discípulos. Aleluia. Ele está falando que o semeador é o pregador. Ele está falando que a semente é a palavra. Ele está falando que o caminho. Ele está falando que os espinhos e os pedregais é o coração do homem. Os frutos
é as almas que depois a pessoa começa a ganhar para Jesus. Aleluia, Deus. Nós estamos vivendo num período em que se aproxima a redenção, a vinda de nosso Senhor Jesus. Mais do que nunca, Jesus está precisando de ganhador de almas. Glória. Jesus está precisando de homens e mulheres para anunciar o Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, hoje em dia nós pregamos a palavra de Deus, pregamos para a multidão, pregamos em todo lugar que for preciso. Aleluia. Quando fazemos o apelo, ninguém aceita Jesus. Quer saber por que isso? Por causa da apostasia dos últimos tempos. Que é apostasia, pastor? Pecado. Prazeres do mundo da vida. Satanás tem endurecido o coração. No livro de Apocalipse 16, a palavra mostra que o povo endurecia o seu coração para não aceitar a Jesus, para não se arrepender. Aleluia, Deus. E assim as pessoas têm fechado o seu coração para não arrepender. Você prega, soa de pregar, você dói, ali você dói as costas, parece cigarra, de tanto pregar e falar, anunciar o Evangelho. Faz o apelo, ninguém quer Jesus. Apocalipse cumprido, e os corações seriam endurecidos para que, ouvindo, não se arrependesse do seu pecado. Glória a Deus, é verdade. Isso é uma coisa séria, irmãos. Você sabe por que é uma coisa séria? Isso haveria de acontecer nos fins dos tempos, a Bíblia diz. Então, se está acontecendo é porque já estamos nos fins dos tempos. Já estamos nos últimos dias. Glória a Deus. Aleluia. E aí a pessoa tem endurecido os corações para não se arrepender. Por que Satanás tem feito as pessoas endurecer o coração para não se arrepender? Para que Jesus vindo, elas não subam com Jesus. Porque só vai subir com Jesus aquele e aquela que aceitar Jesus e permanecer firme com Ele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória Então a Deus. essa é a verdade, irmãos. Por enquanto temos tempos e estamos anunciando o Evangelho, estamos semeando a semente. Agora você que está ouvindo aí, está recebendo a semente no teu coração. Cabe o seu coração ser uma terra boa, para que a semente cresça e dê frutos. Aleluia. Amém? Glória O Espírito de Deus continue falando no teu coração mais e mais ainda. Amém? Glória a Deus. Coloca de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Oh, maravilha. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Nesse momento, Deus, de oração, nós estamos orando, meu Deus, aqui nesse momento e querendo te agradecer pela bênção, pela vitória, pelo milagre que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Jesus, por esta mensagem gloriosa, Deus, vem fazer presente nesse momento, nesta oração, meu Pai. Vem receber, meu Pai, nossa oração. Vem repreender toda enfermidade na vida dessa pessoa, meu Pai, que está orando aqui agora. Em nome de Jesus, repreende o espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, repreende o espírito da macumba. Em nome de Jesus, repreende o espírito da bruxaria. Em nome de Jesus, repreende as obras malignas, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, ó Senhor. Tem misericórdia desse irmão e dessa irmã, ó Senhor. Responde o nosso clamor agora. Responde a nossa oração agora. Que fazemos a ti com fé, Senhor. Vai desfazendo todo o mal agora. Vai desfazendo toda a opressão agora. Vai desfazendo toda a bruxaria agora. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Sai toda obra maligna. Sai toda obra da bruxaria. Sai toda obra satânica. Sai! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Sai, Satanás. Sai, demônio, que tem lutado contra a vida desta pessoa, que tem lutado contra a vida desse homem e dessa mulher, que tem lutado
colocado seta de enfermidade no corpo dele, no corpo dela. Esta obra de macumba que foi feita para destruir esta vida, para destruir esse lar. O sangue de Jesus se repreende, Satanás. O sangue de Jesus se repreende, demônio. Sai desse corpo agora. Sai desta vida agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quem orou com fé, diga amém. Amém. Quem orou com fé, diga glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Honras e glórias seja dado ao nosso Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos fazer a oração da fé. Aleluia. Glória a Deus para nós retornar ao nosso lar. E quarta-feira nós estaremos aqui de volta. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso, eterno Pai, oração da fé, Senhor. Leva esse povo de volta à sua casa, ao seu lar. Deus, cobre a todos com teu sangue. Jesus, obrigado pelo culto dessa noite. Jesus, obrigado pela bênção, pela vitória. Entregue nossa vida, Senhor. Oh Deus maravilhoso. Fica conosco, Senhor. Fica com a tua igreja. Fica com teus filhos. Fica com meu irmão, com minha irmã, Senhor. Leve todos de volta para seu lar, para sua casa. Curados, resolvidos os problemas, solucionadas as causas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos despedir, irmãos. Glória a Deus. Digam assim comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vão na paz em nome do Senhor Jesus. Glória.